Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre uma frase de Freud que ele dizia: o ser humano só se move sobre o próprio interesse. O que isso quer dizer? Freud explica. O que é o ser humano só se mover sobre o seu próprio interesse? Eu algumas vezes já postei essa frase nos meus stories, nos status, e eu percebia muita gente reagindo, verdade mesmo, o ser humano só é tudo interesseiro, não sei o quê. Tendo assim uma reação meio que de julgamento, né, sobre esse interesse a qual o ser humano se move, né? Logo dava para perceber que a pessoa estava falando de alguém ou pensando em alguém ou em alguma situação que ela considerava interesse, né? Mas um julgamento de interesse para um lado meio que negativo. Então eu vim tentar trazer um pouquinho de ganho de consciência e de conhecimento e autoconhecimento diante dessa frase: o ser humano só se move sobre o próprio interesse. Todos nós, em todo momento, nos movemos por interesse. O interesse bem usado e o interesse mal usado. E julgar, né, o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, né, sobre os interesses do outro, é fácil. O difícil é a pessoa olhar para si e se reconhecer interesseira. Porque todo ser humano só se move pelo próprio interesse. Todo ser humano. A questão é que essa coisa de interesse ficou banalizado como algo sempre negativo, sempre ruim, sempre de querer tirar proveito, né? O abusar do outro, de certa forma. E não é só isso. Mas, para você ter esse ganho de consciência, para você entender que o próprio interesse, que nós somos, todos nós seres humanos somos interesseiros, é necessário que você se conheça, né? E entender o contexto dessa frase de Freud já é um começo, já é o primeiro passo. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês tentarem entender um pouco dessa visão do ser humano só se mover sobre o próprio interesse. Eu tenho uma amiga, Mariazinha, que trabalha numa atividade, né? Ela atende uma clientela. Vejo ela trabalhando assim constantemente, não todos os dias, mas em determinada época, próximo a finais de semana, feriado, principalmente finais de semana, trabalhar de uma forma assim, meio que fora do normal, né? De forma exagerada, enquanto que no restante dos dias trabalha-se meio período, mas quando antecede a algumas datas, esse trabalho assim não tem hora para acabar, literalmente não tem hora para acabar, é de dobrar, é de virar. Vejo também, né, que o que essa pessoa transmite, tenta transmitir, ou mostra, ou divulga, é que tudo isso é o cuidado que ela tem em atender o cliente, em satisfazer, que ela faz aquilo por eles.
Mas o que move realmente essa pessoa a fazer isso? Por quê? Isso não acontece durante outros dias, mas em alguns dias específicos, né? Conhecendo, claro, a situação aqui, a história. O que move essa pessoa é que em determinado dia posterior a esse dia que excede no trabalho, ela vai ter o descanso de poder curtir, de poder aproveitar a vida, se esbaldar, porque aquilo é essencial para ela. Ela não pode ficar sem isso. Ela necessita daquele dia, ela necessita daquele tempo. Para ela conseguir aquele tempo, para ela conseguir aquele descanso, aqueles momentos de curtição, ela precisa dobrar no trabalho aqui. Então, o ser humano está fazendo isso porque é bonzinho, porque gosta de agradar o outro, que gosta de atender bem, porque ama trabalhar? O ser humano só se move pelo próprio interesse. Sempre terá um interesse. E olha, esse interesse aqui não prejudica ninguém. Não. Ainda, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Além de algum momento talvez prejudicar a si mesmo. Mas continuando nesse assunto. Não prejudica, tá ajudando, tá contribuindo, tá cumprindo com obrigação, tá fazendo, tá tudo certo. E por outro lado, o interesse próprio, óbvio, porque o ser humano só se move pelo próprio interesse, né? Por outro lado, irá conseguir aquilo que quer, né? Aquele momento de lazer, aquilo que ela busca, aquele interesse. Tá errado? De maneira alguma. Não tem certo e errado, só é. A questão aqui dessa conversa não é ter um julgamento de ser certo ou errado. É fazer você olhar para você e se reconhecer como uma pessoa de interesse também, uma pessoa interesseira também. E mostrar para você que não tem julgamento de estar certo ou errado. É só você se olhar e perceber o que me move, o que está me movendo. Qual é o meu real interesse nisso? E veja se isso está alinhado com o seu propósito, com o seu querer, sabe? É seu, qual é o seu real interesse? Beneficia você? Faz bem a você? Prejudica, não prejudica? Nem a você, nem o outro? Tá tudo certo. O importante é que você saiba olhar para você, que você saiba se reconhecer, que você saiba prestar atenção nisso. Sabe por quê? Uma outra situação aí, uma pessoa que foi exercer uma atividade que não gostava, né? Trabalhava em algo que não gostava, mas era super elogiada. Nossa, era tratado maravilhosamente bem, reconhecida, e faziam questão naquele local que ela ficasse, que ela continuasse, que ela... Vai saber qual eram os interesses do outro, né? Porque a gente já sabe, o ser humano só se move sobre o próprio interesse. E essa pessoa... É isso mesmo que eu vou fazer, mesmo não gostando, é aqui que eu tô e é aqui que eu vou continuar. Qual que era o interesse da pessoa aí? Você consegue identificar? Ser reconhecida. Atenção. Essa pessoa queria reconhecimento, queria elevação do ego, queria atenção, queria se sentir reconhecida. Tá errado? Não. Não estava prejudicando ninguém? Não ainda. Quando essa troca, essa satisfação do ego parou de ser nutrida, começou a vir o desinteresse. Por quê? Porque porque acabou o motivo que movia ela, para começar. Acabou o motivo que movia ela, que era o interesse de receber elogios, né? De ser reconhecida.
Ali foi baixando, baixando, então já não fazia mais sentido para essa pessoa se dedicar. Já não fazia mais sentido para ela carregar nas costas aquele emprego, aquela responsabilidade, aquela obrigação que ela tinha. Nada. Não era tudo isso. Responsabilidade, obrigação, eu vou, eu quero, é aqui que eu vou ficar, eu não gosto, mas eu vou dar meu sangue. Nada, ela só queria... Qual era o interesse real? Ser reconhecida. Uma vez você se entendendo, se reconhecendo, se analisando no seu dia a dia, nas situações, seja no serviço, seja em casa, seja entre amigos, seja em fazer uma escolha entre ir ou ficar, estar ou não estar, você passa a se conhecer, você passa a se perguntar qual que é o meu interesse nisso. Até para ser bonzinho, nós temos interesse. Às vezes o interesse de ser reconhecido, às vezes o interesse de elevar de que elevem o nosso ego, de que prestem atenção, de que nos reconheçam. É se conhecer, para se reconhecer. Para lá na frente, quando você parar de ser nutrido naquilo, quando aquele interesse já não fizer mais sentido, você não perca as estruturas. Porque, tipo, e agora? O que eu faço? Não tenho mais isso? O que eu faço? Não é aqui que eu quero ficar. Aí você prejudica quem você disse que faria e aconteceria. E se prejudica porque você fica meio que sem chão, sem direção. Ou mete os pés pelas mãos. Essa questão aí de querer, onde o interesse é a elevação do seu ego, o reconhecimento, e muitas vezes cabe aí um ego desestruturado, enfim, é muito profundo, uma coisa vai levando a outra, para você fuçar tudo, para você se encontrar, é muita análise, é constante, diariamente você com você mesmo. Se você não consegue sozinho, até nós psicanalistas fazemos terapia, nós também precisamos análise, né? Principalmente nós. Então, procure um psicanalista, um terapeuta, né? Para te ajudar a se encontrar, a evoluir enquanto pessoa, enquanto alma, enquanto espírito, a poder ter decisões e tomar direções acertadas na vida, né? Não é tão simples, não é tão fácil, mas quando você tem essa ajuda, essa orientação, né? Quando você entende que nós não estamos sós, nós, enquanto seres humanos, não estamos aqui para vivenciar essa experiência humana apenas de maneira racional, ali só a base do conhecimento físico, né? Nós precisamos dessa conexão com o espiritual, independente de religião, porque nada tem a ver com religião. Tá? Tem a ver com espiritualidade, tem a ver com conexão, tem a ver com energia, tem a ver com frequência e tem a ver com se conhecer, tem a ver com se encontrar e tem a ver com tornar a nossa vivência, o nosso caminhar mais fácil. Existem ferramentas, existem pessoas que são colocadas e foram trazidas para essa existência, para compartilhar esse ganho, de fazer ter esse ganho de consciência. Tá? Existem pessoas que foram colocadas, trazidas para te orientar, para te ajudar a se encontrar. Não é para mostrar para você, é por aqui, tá? Faz assim. Não, ninguém. Só você sabe o que é bom para você, o que é certo. Para você saber como fazer escolhas assertivas na sua vida, você precisa se conhecer.
Você precisa entender como as coisas funcionam à sua volta, como você funciona, como você pensa, como você sente. Nós, a maioria, não sabemos como pensamos, como sentimos, apenas agimos. E agimos de forma incoerente com o nosso sentir, com o nosso pensar, com o nosso espírito encarnado, com o nosso propósito. Às vezes queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. E às vezes é só para alimentar o nosso ego, às vezes é simplesmente por um ego desestruturado que a gente quer algo, quer ser reconhecido, quer que as pessoas olhem pra gente. Aí a gente faz as coisas, não, porque eu fiz, porque eu dei meu sangue, porque não sei, eu não fui reconhecido. Qual que era o seu interesse? Sempre tem. E aí, cara, aí começa a entrar outra questão que a gente deixa para outro vídeo, a questão do julgamento. Aí começa a apontar o outro, começa a julgar o outro, sabe? É porque não fez, não faz isso, não reconhece. Eu gosto disso. Sempre que você aponta um dedo pro outro, tem 3 apontando para você. Pode ter certeza que o que você fala, olha, isso não é palavra, não é frase feita pronta, não. É certeza que o que você faz ou fala sobre o outro ou para o outro diz muito mais sobre você, diz muito mais sobre algo que deve ser curado e reconhecido em você. A propósito, a gente só reconhece no outro aquilo que a gente conhece. É olhar com os olhos bons. Mas vamos deixar esse assunto para um outro vídeo. Vamos falar de julgamento, entre apontar o dedo para o outro, dizer muito mais sobre nós, para um outro vídeo. Fique com esse ganho de consciência sobre qual o interesse tem te movido. Olhar para si e se reconhecer. Beijão, gratidão, obrigado por estarem aqui.